Escuta aqui, primata urbano. Seu intestino aos 60 não está preguiçoso. Ele virou um pântano de esgoto fermentando suas entranhas. Na selva, quem não limpa o território vira peso morto. E se você soubesse como esse lixo acumulado está envenenando sua mente e apodrecendo suas juntas, não passaria mais um segundo ignorando o cheiro da estagnação. Você está lá, mais uma vez, sentado naquele trono de porcelana fria, encarando os mesmos azulejos beges que você já decorou cada rachadura, cada mancha de rejunte. O silêncio do banheiro só é quebrado pelo tic-tac do relógio no corredor, ou pelo som distante de um carro passando na rua. Você olha para baixo, suspira e espera. Espera por um milagre que não dá as caras desde terça-feira. Ou teria sido segunda. A essa altura, os dias já se misturam em uma massa nublada de desconforto. Você se sente pesado, mas não é aquele peso de quem comeu demais em um churrasco de domingo. É um peso denso, opressor, como se você tivesse engolido uma bola de boliche feita de chumbo. Na verdade, a imagem que vem à mente é a de um hipopótamo atolado no lodo de um rio que secou. Você tenta, faz força, muda a posição dos pés, mas a natureza parece ter entrado em greve por tempo indeterminado. Aí vem aquele sorrisinho amarelo na frente do espelho enquanto você lava as mãos, derrotado mais uma vez. Você diz para si mesmo: "Ah, é a idade, o motor está cansando." É uma mentira confortável, não é? Aos 60, parece que ganhamos uma licença poética para aceitar que tudo no corpo comece a ranger, falhar ou simplesmente parar de funcionar. Você brinca com os amigos sobre como o seu sistema digestivo pegou o hábito de engasgar, e como agora você é um modelo antigo, que exige mais paciência. Mas, escuta aqui, meu caro primata prateado. Olhe bem para aquela saliência na sua barriga, aquela estufada que não vai embora nem quando você acorda em jejum. Sinto te dizer, mas aquilo ali não é só a gordurinha da aposentadoria. Aquilo é carga acumulada. É o resto do jantar da semana passada que decidiu fixar residência nas suas entranhas. Você está carregando um estoque de resíduos que o seu corpo já deveria ter despachado dias atrás, e essa bagagem extra está cobrando um aluguel caro. O problema é que o alerta não fica restrito ao banheiro. Você já percebeu como a sua cabeça parece estar envolta em uma névoa densa ultimamente? Sabe aquele momento em que você entra em um quarto e esquece completamente o que foi fazer lá? Ou aquela dificuldade súbita de focar em uma leitura simples? Você culpa o cansaço, culpa o estresse, culpa até o governo, mas raramente olha para o seu próprio umbigo, ou melhor, para o que está logo abaixo dele. Suas juntas também começaram a reclamar mais alto, não é? Elas rangem como galhos secos de uma árvore velha em dia de ventania. Cada vez que você levanta da poltrona, é um concerto de estalos e dores surdas. O que você talvez não saiba é que, quando o fluxo para, o lixo não fica apenas parado, ele começa a vazar. O que deveria ter sido expelido entra em um processo de decomposição tão avançado que as toxinas começam a atravessar as paredes do seu intestino e pegam uma carona gratuita no seu sangue. Você está literalmente se envenenando de dentro para fora. É a podridão da estagnação circulando pelas suas veias, nublando seu raciocínio e inflamando seus tecidos. Para entender a gravidade da situação, imagine que o seu interior não é um conjunto de canos de PVC limpos e assépticos. Pense no seu intestino como um pântano tropical. Em condições normais, um rio deveria correr por ali, mantendo a água fresca e a vida em equilíbrio. Mas agora, o rio parou. O calor do seu corpo, esse motor que nunca desliga, está agindo sobre esse pântano estagnado. O que você tem dentro de você agora é um caldeirão orgânico fermentando restos de comida há dias, sob uma temperatura constante de 36 graus. Consegue sentir o cheiro da ideia? Na selva, um sistema travado é uma sentença de morte silenciosa. Um gorila que não limpa o terreno, que não mantém o fluxo livre, vira peso morto para o bando. Ele fica lento, o olhar perde o brilho, os reflexos falham. Ele se torna um alvo fácil porque o predador sente o cheiro da doença e da estagnação de longe. O leopardo não ataca o mais rápido, ele ataca aquele que está carregando o peso da própria negligência. Você não é um modelo antigo que está parando naturalmente. Você é um organismo vivo que foi projetado para o movimento e para a renovação constante. Essa ideia de que aos 60 o corpo naturalmente para é a maior fake news que já te contaram para te vender laxantes de farmácia. O seu intestino não está preguiçoso,
Ele está sufocado. Ele está tentando gritar por socorro através da sua pele opaca, da sua fadiga crônica e desse humor de quem acordou com o pé esquerdo em uma segunda-feira eterna. Manter esse lixo aí dentro é como deixar o caminhão de lixo estacionado na sua sala com a porta aberta no auge do verão. Não adianta passar perfume na casa, você precisa colocar o caminhão para fora. É hora de encarar a realidade. Esse pântano que você chama de rotina está drenando a sua energia vital e te transformando em um espectador da própria vida, enquanto você deveria estar lá fora, dominando o seu território com a leveza de quem sabe que o motor, quando bem cuidado, não tem data de validade. Agora que você entendeu que seu interior virou um pântano, precisamos falar sobre o que está acontecendo por trás das cortinas desse cenário de estagnação. Você acha que o problema é apenas a falta de vontade do seu corpo? Mas o buraco é muito mais embaixo. Existe um mecanismo oculto, uma falha na engenharia biológica que você vem ignorando há anos. E o primeiro mito que precisamos derrubar é a ideia de que comer uma saladinha vai resolver tudo. Escuta aqui, se você joga fibras em um sistema que não tem fluxo, você não está limpando o cano. Você está apenas criando um reboco mais denso. É como tentar empurrar um entulho com mais entulho. Sem o que chamamos de hidratação intracelular e o estímulo correto, a fibra vira uma massa de cimento que só aumenta a pressão nas paredes do seu cólon. O verdadeiro problema oculto atende por um nome técnico que você precisa conhecer: permeabilidade intestinal. Imagine que a parede do seu intestino é uma cerca viva, projetada para deixar passar apenas o que é bom: nutrientes, vitaminas, água. Mas quando você mantém esse lixo parado ali por dias, fermentando a 36 graus, essa cerca começa a apodrecer. As toxinas, que deveriam ir embora no fluxo, começam a corroer os pontos de união dessa parede, criando buracos. O resultado? O esgoto vaza. Isso mesmo, fragmentos de bactérias e restos não digeridos atravessam a barreira e caem direto na sua corrente sanguínea. É por isso que suas juntas doem e sua mente fica nublada. Não é dor da idade, é uma resposta inflamatória sistêmica. Seu corpo está em estado de alerta máximo 24 horas por dia, tentando caçar intrusos que vieram direto do seu próprio pântano interno. E aqui entra outro termo que você precisa gravar: a sua microbiota. Você não vive sozinho nesse corpo. Você lidera uma tribo de trilhões de micro-organismos. Quando o fluxo para, a harmonia dessa tribo é destruída. As bactérias do bem, que dependem de um ambiente limpo e oxigenado, começam a morrer sufocadas. Em contrapartida, as bactérias oportunistas, os saqueadores da selva interna, começam a se proliferar no meio da podridão. Elas adoram o ambiente estagnado. Elas se alimentam desse resto que você não botou para fora e, em troca, liberam gases e substâncias químicas que sabotam o seu humor e até o seu sono. Se você se sente irritado, ansioso ou acorda mais cansado do que quando deitou, saiba que os saqueadores estão ganhando a guerra lá dentro. Aí você corre para a farmácia e compra aquele laxante que promete alívio em 8 horas. Esse é o segundo grande mito. Laxantes estimulantes são como dinamite. Eles não ensinam o seu intestino a trabalhar. Eles simplesmente dão um choque elétrico no sistema, forçando uma contração violenta para expulsar o que puderem. Isso agride o muco intestinal, aquela camada protetora que lubrifica o caminho para a saída. Com o tempo, o seu corpo pede o que chamamos de peristaltismo natural, aquele movimento rítmico, como uma dança sincronizada, que empurra o alimento de forma suave e constante. Ao usar laxantes, você está atrofiando o seu próprio motor. Você está ensinando o seu intestino a ser um preguiçoso de verdade, porque ele só vai se mexer se levar um choque químico. É uma estratégia de terra arrasada. Você limpa o terreno, mas destrói a infraestrutura no processo. Para um primata prateado de 60 anos, recuperar esse peristaltismo não é questão de sorte, é questão de estratégia. O seu sistema digestivo não quer guerra, ele quer ritmo. Ele quer que você pare de tratá-lo como um cano de esgoto doméstico e passe a tratá-lo como um motor de alta performance que ele ainda pode ser. A estagnação é o maior inimigo da longevidade. Se o fluxo não acontece, a renovação celular é freada e o envelhecimento acelera. Cada dia que você passa travado é um dia que o seu corpo gasta energia preciosa apenas para não sucumbir à própria toxicidade,
em vez de usar essa energia para manter seus músculos fortes, sua pele viçosa e sua mente afiada. Você precisa entender que a solução não é um evento isolado, um dia de faxina por mês. A solução é restaurar a inteligência do fluxo, é devolver à sua microbiota o território que pertence a ela e garantir que a sua parede intestinal volte a ser uma barreira intransponível para a sujeira. O seu sistema digestivo é o segundo cérebro do seu corpo, e ele está tentando te dizer que a paciência dele acabou. Chega de normalizar o desconforto. Chega de carregar um peso que não te pertence. O alerta foi dado, e a podridão não vai embora sozinha com desculpas sobre a passagem dos anos. Se você está cansado de ser refém desse pântano interno e quer descobrir como restaurar o fluxo natural e a leveza que o seu corpo implora, eu deixei o caminho exato para você. Não é mágica de comercial de TV. É biologia aplicada ao instinto de sobrevivência. Olhe agora o comentário fixado abaixo. Lá está o segredo para você limpar seu território e voltar a dominar sua vida com a energia de quem não carrega mais o peso da negligência nas entranhas. O tempo de esperar pelo milagre acabou. O tempo de agir é agora. Então, como é que a gente limpa esse território? Como é que você drena o pântano e transforma esse esgoto estagnado em um rio de águas cristalinas novamente? Escuta aqui, porque a solução não vem em uma caixa colorida com letras brilhantes na prateleira da farmácia. Ela vem de entender a mecânica básica da vida. Para o motor voltar a girar sem engasgar, você precisa de 3 pilares que qualquer primata na selva conhece por instinto, mas que você, soterrado por décadas de comida processada e sedentarismo urbano, acabou esquecendo. A primeira ação prática é o que eu chamo de a grande inundação. Você já viu o que acontece com um rio que seca? Ele vira um rastro de lama fedorenta onde nada se move. O seu intestino, nesse exato momento, é esse rio seco. Você pode comer toda a fibra do mundo, mas sem água você só está jogando areia no lodo. Mas não é qualquer água tomada de qualquer jeito. Você precisa inundar o sistema de forma estratégica. Comece o seu dia, antes mesmo de pensar no café, dando ao seu corpo um choque de fluxo. 2 copos grandes de água, de preferência morna, para despertar o reflexo gastrolicólico, o sinal biológico que diz ao seu cólon: acorda, o turno começou. A água não é luxo, meu caro primata prateado. É o lubrificante que solta os troncos caídos e permite que a carga acumulada finalmente comece a deslizar para fora do seu território. A segunda ação envolve as vassouras da floresta. Se a água é o transporte, a fibra bruta é a ferramenta de limpeza. Mas esqueça esses farelos sem graça que parecem serragem. Você precisa de fibras que agem como cipós resistentes, varrendo as paredes do seu intestino e arrastando a estagnação para a luz do dia. Estamos falando de alimentos que mantêm a integridade, sementes de linhaça, chia, vegetais crucíferos e frutas com casca. Elas criam o que chamamos de bolo fecal de qualidade, algo que tem volume e consistência para que as paredes do seu intestino tenham o que empurrar. Sem volume, o seu intestino tenta apertar o vazio, como se você estivesse tentando tirar o fim do tubo de pasta de dente com as mãos ensaboadas. É ineficiente e cansativo. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta na fila do posto de saúde: o magnésio. Pense no magnésio como a faísca que liga o motor. Sem ele, os músculos do seu intestino ficam letárgicos, incapazes de realizar a contração rítmica necessária para o movimento. Na selva, os animais obtêm magnésio direto do solo e das plantas verdes escuras. No seu mundo de asfalto, o solo está pobre e a sua comida está vazia. Introduzir o magnésio correto, aquele que relaxa a musculatura e puxa a água para dentro do intestino, é como colocar óleo novo em um motor que estava batendo biela. É a diferença entre fazer um esforço hercúleo no trono e simplesmente deixar a gravidade e a biologia fazerem o trabalho sujo por você. Em poucos dias seguindo esse protocolo de limpeza, algo mágico acontece. Não é apenas o peso na barriga que desaparece, é a névoa mental que se dissipa. Sabe aquela bola de boliche que você carregava no ventre? Ela some, e no lugar dela surge uma leveza que você não sentia desde os seus 40 anos. Suas juntas param de gritar porque a fonte de inflamação, aquele vazamento de esgoto para o sangue que discutimos antes, foi finalmente estancada. Você volta a ter clareza, volta a ter foco e, o mais importante,
Recupera o brilho nos olhos de quem não está mais lutando contra a própria podridão interna. Esqueça os milagres de farmácia. Aqueles laxantes são como dinamite que explode a ponte. Eles resolvem o engarrafamento hoje, mas te deixam isolado e sem estrada amanhã. O que você precisa é de manutenção constante, de um respeito sagrado pelo fluxo diário. Manter a trilha limpa todos os dias é o que separa um primata prateado vigoroso, que ainda tem muito território para explorar e dominar, de um que apenas espera o tempo passar, sentado no peso da própria negligência. Respeite o seu instinto de sobrevivência. O seu corpo é uma máquina de precisão que sobreviveu a milhões de anos de evolução para chegar até aqui. Não deixe que a preguiça ou a desinformação transformem o seu templo em um depósito de resíduos. Recupere a sua dignidade no trono, limpe o seu sistema e sinta a energia vital correr livre novamente pelas suas veias. O território é seu, o motor é seu, e a responsabilidade de manter o fluxo vivo é única e exclusivamente sua. Não aceite menos do que a leveza absoluta. Afinal, na grande selva da vida, um sistema limpo é o seu maior trunfo para continuar no topo da cadeia alimentar. A essa altura, você já deve ter percebido que o seu intestino não é apenas uma peça do sistema digestivo, mas o verdadeiro centro de comando da sua vitalidade aos 60 anos. Chegar a essa conclusão é o primeiro passo para uma resolução realista e duradoura. Não se trata de uma cura milagrosa de fim de semana, mas de uma mudança de postura diante do seu próprio território. Quando você decide drenar o pântano e restaurar o fluxo, o que você está fazendo é assinar um novo contrato de aluguel com o seu corpo. Um contrato onde a cláusula principal é a dignidade. A leveza que você começa a sentir não é apenas física. É a liberdade de não ter o seu humor, o seu sono e a sua energia sequestrados por uma carga de resíduos que nunca deveria ter ficado ali. Mas, antes de seguirmos para o fechamento desse ciclo de limpeza, eu quero fazer uma pausa. Este alerta está chegando a milhares de primatas prateados que, assim como você, decidiram que não vão aceitar a decadência como destino. Para que nossa tribo fique mais forte, eu quero saber quem está comigo nessa jornada. De qual lugar do Brasil você está assistindo a esse vídeo? Comenta aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. É fundamental saber onde os guerreiros da saúde estão se levantando para retomar o controle das suas vidas. Ver essa rede de consciência se espalhando de norte a sul prova que a estagnação não tem mais espaço no nosso território nacional. Agora, entenda o seguinte: a responsabilidade pelo que acontece daqui para frente é inteiramente sua. Eu te dei o mapa e as ferramentas, mas é você quem precisa caminhar a trilha todos os dias. Ter 60 anos não é um fardo, é o auge da sua experiência. E um líder experiente sabe que a manutenção preventiva é infinitamente mais barata e menos dolorosa do que o conserto de uma máquina fundida. Se você voltar aos velhos hábitos de ignorar a sede, preferir o processado à fibra e confiar cegamente nos químicos de farmácia, o pântano voltará. E ele voltará mais denso, mais tóxico e mais difícil de drenar. A selva não perdoa a negligência repetida. O seu intestino tem memória e ele vai te retribuir exatamente com a mesma moeda que você oferecer a ele. A consciência que você adquiriu hoje é uma arma poderosa contra o envelhecimento precoce. Quando você mantém o fluxo livre, você está garantindo que cada célula do seu corpo receba nutrientes limpos e não veneno reciclado. Você está permitindo que o seu segundo cérebro produza os neurotransmissores que mantêm você calmo, focado e feliz. A resolução desse conflito interno entre a estagnação e o movimento é o que define quem vai apenas durar e quem vai realmente viver as próximas décadas com vigor. Não aceite ser o gorila lento que o leopardo observa de longe. Seja aquele cuja presença é vibrante, cujo olhar é nítido e cujos passos são leves, porque não carrega o peso morto da própria desídia nas entranhas. Este é o momento de assumir o comando da sua tribo biológica. Trate seus trilhões de micro-organismos com o respeito que eles merecem, e eles trabalharão por você como o exército mais eficiente que você já viu. Limpar o terreno é um ato de amor próprio, mas é, acima de tudo, um ato de inteligência estratégica. A vida é curta demais para ser passada sentindo-se pesado, inflamado e nublado. O horizonte está limpo e o território está à sua espera.
Se você está pronto para dar o passo definitivo e acessar o método completo para blindar sua saúde digestiva e recuperar a energia que você pensou que tinha perdido para sempre, o caminho está traçado no comentário fixado. Não perca mais tempo negociando com a podridão. Lembre-se, o conhecimento sem ação é apenas ruído. Você agora detém a verdade sobre o alerta oculto do seu sistema digestivo. O fluxo é vida, a estagnação é o fim. Escolha a vida. Escolha o movimento e escolha a renovação constante que só um corpo limpo pode proporcionar. O seu futuro eu, daqui a 10 ou 20 anos, vai te agradecer por ter tido a coragem de olhar para o próprio umbigo hoje e decidir que o pântano não teria a última palavra. Vá em frente, limpe sua trilha e domine seu território com a maestria que só um primata prateado consciente consegue ter. Aviso importante. Este conteúdo tem caráter meramente informativo e educacional, baseado em princípios de saúde e bem-estar. As informações aqui contidas não substituem, em hipótese alguma, o conselho, diagnóstico ou tratamento médico profissional. Recomendamos fortemente que você procure um médico ou profissional de saúde qualificado antes de fazer qualquer alteração em sua dieta, rotina de suplementação ou iniciar qualquer tipo de tratamento para questões digestivas. Nunca ignore o conselho médico profissional ou demore a procurá-lo por causa de algo que você tenha lido ou assistido neste material. A saúde é um patrimônio individual e cada organismo possui necessidades e restrições únicas que devem ser avaliadas por um especialista.